Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, alunos, olá, alunas, olá, chicos e chicas do Rio Grande do Norte. Hoje estamos dando continuidade às aulas de língua espanhola no projeto Juntos no Enem, comigo, professora Salviana. A aula de hoje tem como tema interpretação textual. Mas não só isso, hoje nós vamos dar início aos temas gramaticais, aos temas de vocabulário, que nós não vimos nas aulas passadas. Nas aulas passadas, o nosso foco foram os gêneros textuais. Já vimos campanhas, propaganda, cartoon, e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais nessas questões, além da interpretação textual, de gramática e vocabulário. Por isso eu trouxe aqui no slide o detalhamento dos conteúdos. Quais serão os conteúdos da nossa aula de hoje? Interpretación textual, artículos determinados e indeterminados, pronombres personales e las conjunciones pero e o, que são as principais conjunções em espanhol. Todos esses temas, eles aparecem nos nossos textos. Apesar do Enem ser totalmente interpretativo, ele trazer 5 questões, e em cada questão ele trazer um texto, geralmente textos de gêneros diferentes. Dentro desses textos, nós vamos ter esses temas gramaticais. Os artigos, que em português seriam os definidos e os indefinidos, os pronomes pessoais, do caso reto, e as conjunções pero e o. Claro que tem outros conteúdos também, de vocabulário, de gramática, porém para hoje eu preparei esses conteúdos para que a gente já inicie essa questão mais gramatical. E diferente das aulas anteriores, que nós já iniciávamos com uma parte de conteúdo, uma parte de explicação, hoje nós vamos iniciar já com uma questão. E a partir dessa questão do Enem, nós vamos seguir para esses conteúdos gramaticais. Nessa primeira questão do Enem de 2017, que tem como título El virus del papiloma humano, HPV, também é um problema de hombres. Então, a gente já consegue identificar pelo título do texto que o vírus do papiloma humano, que em português é o HPV, ele também é um problema em homens. Geralmente se fala como se fosse apenas um problema em mulheres. Porém, como o texto ele é extenso, são esses 2 slides, a indicação é a gente partir já para a questão, já para o enunciado, já que o enunciado é em português, para a gente já buscar em cima do enunciado o que a questão está nos propondo. O enunciado diz assim: o texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora afirma aos leitores que esse vírus é. Então, nós já vamos buscar essa informação. O que é que esse vírus é, de acordo com a autora do texto, em relação ao contágio e a prevenção do vírus, do papiloma humano. Nós temos as 5 opções de resposta, não precisamos necessariamente ler as opções de resposta já agora no início, vamos voltar para o texto e buscar essa informação. Para algunos hombres, el virus del papiloma humano, HPV, es algo muy lejano. Se olvidan de que ellos también se infectan y de que al contagiarnos nos están regalando un pasaporte mágico para el cáncer cérvico-uterino, segunda causa de muerte entre las mujeres de México. Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos que solo se trata de una infeccioncita. Pues bien, el HPV también es un problema de hombres, no solo porque propaga la infección entre la población femenina, sino también porque este virus produce otros problemas de salud, tanto em hombres como em mulheres. Até aqui, ela não está, a autora do texto, ela não está falando em relação à parte de contágio nem de prevenção. Ela está explicando que também é um vírus que se propaga entre os homens e que os homens, como ela coloca aqui na expressão, regalam um passaporte mágico. Então, eles dão de presente um passaporte mágico do vírus para as mulheres, já que eles podem transmitir. E na segunda parte do texto, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta, que, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad como otros tipos de cáncer, también constituyen un riesgo. Por lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al
PV, mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como a hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 e 15 anos. Da autora Albiter, está disponível, como é que a gente sabe, né? Ele está disponível no portal mexicano, então por isso que a autora, ela está o tempo todo falando em relação ao México, às mexicanas, aos mexicanos. E aqui nessa segunda parte, ele vem falar de vacunas. Se a gente for entender pelo contexto, quando ele diz vacunas para meninos, numa idade entre 9 e 15 anos, dá para a gente sugerir que são vacinas. Vacuna em espanhol, vacinas em português. Então ele vai dizer aqui que existe a vacina, que ela pode ser dada, deve ser dada tanto em homens quanto em mulheres, diz a idade apropriada dos homens, que não devem ser sexualmente ativos, assim como acontece aqui no Brasil. Nós temos a vacina, que geralmente o público-alvo são as mulheres, então o que é que se pensa, o que é que se acredita quando o público-alvo são as mulheres? Que os homens ou não pegam, ou não transmitem, ou não têm tantos problemas com essa doença quanto as mulheres. Porém, o que a autora, junto com a Academia Americana de Pediatria, elas estão informando que os homens também trazem risco para eles em relação a cânceres, a doenças, como para as mulheres no quesito transmissão. Agora que a gente já entendeu essa parte do texto em relação a contágio e prevenção, vamos para as nossas questões. Na letra A diz assim: estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Fala em algum momento de efeitos em crianças, fala do efeito em homens e mulheres e explica que as vacinas devem ser dadas a partir dos 9 anos até os 15 anos, mas não fala em nenhum momento dos efeitos nas crianças propriamente ditas. Na letra B, responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Não fala necessariamente que isso tem a ver com o contágio e a prevenção. A gente tem que prestar atenção, essa é uma informação verdadeira de acordo com o texto, porém não é verdadeiro, não é isso que o nosso enunciado se propõe, não é isso que o nosso enunciado nos questiona. O que é que ele questiona? O contágio e a prevenção, de acordo com a autora, o que é que ela informa para os leitores nesse texto. Ignorado pelos homens por se restringir à população feminina. Não é que ele se restringe à população feminina. Apesar de alguns homens crerem isso, algumas pessoas, não só homens, mas ele não se restringe apenas à população feminina. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Se a gente volta para o nosso texto, a gente tem exatamente essa informação. Enfrentar-se al HPV mediante vacunas que se ponem tanto a mulheres como a homens. Ou seja, como é que você vai enfrentar? A partir de vacinas que você deve colocar tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, essa informação está muito clara no nosso texto, se a gente tem conhecimento de que vacuna significa vacinas. Então, professor, em alguns momentos, em alguns textos, eu vou precisar entender um pouco de vocabulário? Vai. O vocabulário ele é muito necessário, porque as questões elas vão em cima disso, vão em cima de vocabulário, não tanto de gramática. Não são questões puramente gramaticais. Pode sim vir uma questão ou outra relacionando a gramática, mas esse não é o foco do Enem na prova de espanhol, nem na prova de inglês, não é um foco gramatical. Como nós vimos na nossa primeira aula, o foco é interpretação textual, trazer questões culturais, tecnológicas para a nossa prova a partir dos falantes de espanhol no mundo, que são diversos países, milhões de pessoas. Então é mais essa questão de variedade, de variação. Então, voltando, letra D, certo? Mas vamos verificar por que não é a letra E. Classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não fala em nenhum momento de facilidade no que se enfrenta a infecção. Pelo contrário, essa infecção ela pode gerar câncer, ela pode gerar outras doenças, além da própria doença que já traz problemas, né? Então, para confirmar, resposta correta, letra D. Combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. A gente precisa ficar muito atento no que a questão está nos solicitando.
como eu venho já batendo nessa tecla, às vezes a resposta está correta. Está correta de acordo com o texto, de acordo com as nossas experiências de mundo. Lembra daquela questão com a mão, que tinha umas palavras falando sobre as mulheres, a violência contra as mulheres, e aí tinham algumas informações que estavam corretas, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que a gente escuta, com o que a gente vive, porém não estava correto de acordo com a imagem, de acordo com o texto não verbal, de acordo com as palavras que estavam naquele texto e de acordo com a nossa questão. Então a gente tem que ficar muito atento. Aqui nesse caso, existem algumas informações corretas, porém não é isso que a questão está nos solicitando. E a partir dessa questão, nós temos alguns vocabulários que eu destaquei para a gente trabalhar na nossa aula de hoje. Todo esse vocabulário, ele está aqui na nossa primeira parte do texto. Todo ele está aqui. Só nesse pedacinho do texto eu já destaquei esse vocabulário, com foco nos temas que eu já falei nos nossos conteúdos detalhados, que são artigos, pronomes, conjunções. E aí aqui, el virus, el é um artículo, um artigo, se a gente for traduzir para o português. E aí, del papiloma, quando a autora diz no texto, del é uma contração, na contracción. Ellos também, ellos é um pronome personal, ou seja, um pronome pessoal do caso reto. Al contagiarnos é outra contracción, assim como del, al é uma contracción. São as duas contrações que nós temos na língua espanhola. Eu vou explicar mais para frente como é que elas se formam. E aí temos um passaporte, também é um artículo, só que é um artículo indeterminado, ou seja, ele não determina aquela pessoa que vem acompanhando. Las mujeres, las também é um artículo que está acompanhando o substantivo. Então agora, a partir desse léxico, desse vocabulário do nosso texto, da questão do Enem, nós vamos trabalhar um pouco temas gramaticais. O primeiro deles são os artículos. E aí nós temos os determinados e os indeterminados. Nos artigos determinados ou definidos em português, nós temos el, los no masculino e nós temos lá e las no feminino. Prestem atenção, não é lo e los, é el e los, certo? E aí se nós formos traduzir para o português, ele seria o, los seria os no plural, lá e las no feminino e seria lá para a em português e las para as, que são as palavrinhas que acompanham os substantivos. Então, se eu quero dizer, la clase de hoy está muy buena, então em português seria, a aula de hoje está muito boa. E aí, se eu for usar no masculino, el professor está retrasado, ou seja, o professor está atrasado. Então, eu substituo na hora de fazer a tradução, el, los, la e las por o, os, a e as, certo? Feminino, masculino, singular e plural. Eu tenho para cada gênero, eu preciso usar um artículo determinado. Mas se eu vou falar dos artigos indeterminados, ou seja, os indefinidos em português, os que não definem aquele substantivo que vem junto a eles, eu utilizo e unos para falar no masculino, una e unas para falar no feminino. É o que equivale ao nosso em português, só que com M e não com N. Unos é o que equivale ao nosso uns em português. E uma, unas, umas. Então, eu vou trocando o N pelo M na maioria dos casos. E quando é que eu uso quando é que eu uso o outro? Quando eu sei de quem é que está se falando, de quem é aquele carro, quem é aquela pessoa, quem é aquela professora. Então, está determinado. Eu uso os artículos determinantes. Se eu não sei, eu uso os indeterminantes ou os indeterminados, que em português seria a mesma equivalência para os definidos e os indefinidos. Quando define ou quando não define aquilo de que se está se falando ou que está sendo falado. Além de los artículos, nós temos as contrações. No caso das contrações, em português nós temos várias, nós temos o por, do, nós temos várias contrações. Em espanhol nós só temos duas.
Nós temos a contração al, que aparece no nosso primeiro parágrafo do texto, e nós temos a contração del. No caso da formação da contração al, é o a, preposição, com o el, artículo masculino, que aí forma o al. Então, se eu digo assim, que seria equivalente ao nosso ao em português, o a e o o. Se eu digo, hoy vamos al juego, hoje nós vamos ao jogo. Então, eu substituo na hora da tradução ao por al. E no caso do del, é o de mais o el, artículo masculino também, assim como na formação do al. Então, forma o del. Então, vocês, por exemplo, hoy por la mañana del 8 a las 15 vamos estar com classes. Então, hoje pela manhã, das 8 às 3 horas, nós vamos estar com aulas. Então, eu substituo na hora da tradução pelo del, certo? Diferente do português, que tem várias contrações, como eu já falei, o espanhol tem apenas essas duas. Então, é mais fácil a gente já aprender e saber quando utilizar, quando visualizar, saber o que significa, porque vai fazer toda a diferença na hora da interpretação textual. Então, artículos determinados, indeterminados e contracções. Só que merece um pouco da nossa atenção esse artigo, que é o ele, que em português seria o o, que ele sem acento é o artigo e ele com acento, ele já vira uma outra classe gramatical, é a classe gramatical dos pronomes pessoais. Então, olhem a diferença, se a pessoa diz el coche, o carro. Se diz ele está lejos, então ele está longe. Então, verifiquem a diferença apenas pela questão do acento. Então, por isso que eu trouxe os pronomes pessoais para a gente conhecer. Nós temos, assim como em português, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular e plural. Na primeira pessoa, nós temos yo, para singular, nós outros e nós outras para plural. Diferente do português, que o nós e o vós é usado para homens e para as mulheres, em espanhol não, nós temos o pronome no plural da primeira pessoa, nós outros para os homens e nós outras para as mulheres. Na segunda pessoa nós temos tu e vos, e aí no plural nós temos vosotros e vosotras, assim como nós outros e a nós outras para o masculino e para o feminino. E da terceira pessoa nós temos ele, ela e ustedes, e no plural, ellos, ellas e ustedes. Estão vendo aqui? Na terceira pessoa nós temos ele, com acento. Olhem, é o mesmo som. Ele, artigo, ele, pronome. A única coisa que vai diferenciar os dois é o acento, que esse já é um acento diferencial, justamente para diferenciar quando você está usando o artigo ou quando você está usando o pronome. Então vejam como faz diferença saber dessa informação, quando eu uso ele com acento, quando eu uso ele sem acento. E nós vamos estudar também as conjunções, além dos artigos, além dos pronomes. As conjunções em espanhol, assim como na língua portuguesa, elas são palavras que unem dois termos de uma oração, duas ou mais orações e são muito importantes. Por quê? Porque elas vão dar uma construção de sentido, elas vão unir as duas frases, as duas orações, os dois períodos, dando uma construção de sentido para aquelas informações. E aí elas são palavras invariáveis, ou seja, diferente dos pronomes, diferentes dos artigos, elas não têm uma flexão de gênero nem de número. Não há uma indicação de plural, de singular, de feminino, de masculino. E aí eu decidi trazer as principais conjunções e a que nós encontramos no texto. A conjunção perro, que ela é uma conjunção adversativa, e no português ela vai corresponder ao nosso mais, quando a gente usa, eu gosto muito de maçã, mas não gosto nada de banana. Então, na construção do sentido dessa frase, eu estou usando mais para dar uma ideia de adversidade, uma ideia de contraste. E eu uso em espanhol o pero nesse mesmo sentido, no sentido de contraste. E aí eu trouxe um exemplo. Me gusta el color azul, pero también el color negro. Nesse caso, está dando uma ideia de adição. Ele está adicionando uma outra cor. Ele gosta muito da cor azul, assim como ele gosta também da cor preta. Então, ele usa também nesse sentido de dar esse contraste e de adicionar uma outra informação. E aí, no Enem,
ou nas questões de vestibulares, essa é uma questão de vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, de 2017, da primeira fase, que ele traz justamente essa questão gramatical, mas não no sentido de o que é que gramaticalmente significa essa expressão, mas no sentido de qual o sentido que essa palavra vai trazer para o texto, já que, como eu falei anteriormente, qual a principal função, né? Por que são importantes as conjunções? Para essa questão da construção do sentido. Então, geralmente, quando cai um conteúdo gramatical nas nossas provas, não é no sentido puramente gramatical, mas sim em qual sentido essa palavra vai ter no texto. E aí o nosso texto diz assim, como é um texto curtinho, a gente já pode fazer a leitura direto dele. Por la tarde, de regreso a casa, encontramos una enorme serpiente de mar clavada por el cuello en el marco de la puerta y era negra y fosforescente y parecía un maleficio de gitanos, con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas despenacadas. Yo andaba entonces por los 9 años y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición de delirio que se me cerró la voz. Pero mi hermano, que era 2 años menor que yo, soltó los tanques de oxígeno, las máscaras y las aletas de nadar y salió huyendo com um grito de espanto. Esse é um trechinho do texto El Verano Feliz de la Señora Forbes, de Gabriel Garcia Marques. E aí, o que é que quer dizer, né? O que é que diz nesse texto, se a gente for fazer a tradução para o português? Em linhas gerais, numa tarde, ele regressa para casa, a pessoa que está falando, e ele encontra uma enorme serpente do mar lá dentro da sua casa. E era uma serpente que era negra, era preta e era fosforescente. Então imagine, é como se fosse um delírio. E aí, enquanto ele fica desesperado, fecha a boca, cerra os dentes e não consegue fazer nada, o seu irmão, que era 2 anos mais jovem que ele, lembrando que em espanhol se usa a expressão menor que yo, e maior que eu, para indicar mais velho e mais jovem. Então, já o irmão dele, que era 2 anos menor, era um irmão mais jovem, ele faz todo um escarcéu. Ele pega tanques de oxigênio, máscaras, as boias de nadar e sai correndo. Então, vai nessa construção de sentido, onde é usado o pero, ele vai perguntar exatamente, no fragmento do conto de Gabriel Garcia Marques, o marcador discursivo pero estabelece. O que é que ele estabelece? Então, eu destaquei o marcador para ficar mais fácil da gente visualizar aí na telinha. Então, o marcador pero, quando ele fala da situação dele, depois ele fala da situação do irmão. Então, qual a construção de sentido, né, a partir desse marcador discursivo, o que é que ele estabelece no texto, né, nessa contradição entre uma ação, a ação da pessoa que está contando a história para a ação do irmão mais jovem. Letra A, uma consequência do fato de as personagens terem encontrado uma enorme serpente, não é no sentido de uma consequência, não existe uma consequência, cada um agiu de uma forma diferente. Letra B, uma explicação sobre os efeitos causados pela serpente enfeitiçada nas personagens. Ele não traz o sentido de uma explicação, ele traz mais um sentido de como agiu cada um, então a gente já pode identificar que é um sentido de contraste. Letra C, uma contraposição entre o modo como cada personagem reagiu ao ver uma serpente. Justamente, se a gente volta para o slide, onde mostra o que é que significa a conjunção pero, ela é uma conjunção adversativa. Então, ela vai expressar oposição ou contraste. Quando a gente vai para a nossa questão, uma contraposição, ou seja, um contraste. Cada um agiu de uma forma. Ele, que está narrando a história, agiu da sua forma, ele ficou totalmente paralisado quando viu a serpente enfeitiçada. Já o irmão, ele ficou totalmente em pânico, ele reagiu de outra forma, pegou várias coisas, se preparou como se fosse para uma guerra. Então, a gente pode afirmar que o marcador discursivo pero estabelece nesse texto o sentido de uma contraposição entre o modo como cada personagem reagiu ao ver a serpente. E por que não a letra D? Uma alternância entre as reações de cada personagem ao avistar uma serpente marinha. Não é o sentido de uma alternância. Cada um não teve uma opção, não teve uma alternativa para seguir. Cada um seguiu como
o corpo reagiu naquele momento. E aí falando, vamos confirmar, letra C. E como na letra B fala em alternância, eu já trouxe para a gente estudar a conjunção que indica isso, que no português ela é uma conjunção alternativa. No espanhol é a conjunção ou, que ela é uma conjunção disjuntiva. E o que é essa conjunção disjuntiva, professora? Ela corresponde à conjunção ou, então ela vai dar essa alternativa, ou um ou outro. A diferença é que em espanhol é apenas a letra O, tendo esse mesmo sentido. E aí ela vai expressar opções também, como no exemplo aqui. Corre uma maçã ou uma pera. Então pegue uma maçã ou uma pera. Ela dá a opção para a pessoa, ela vai ter uma alternativa no mesmo sentido da nossa conjunção ou em português. Só que diferente do português, em espanhol se dá muita atenção às questões de eufonia, ou seja, quando você escuta, mas não fica agradável ao ouvido. Então, os gramáticos, a Academia de Letras, as academias de letras, eles fazem algumas adequações para que não se confunda o O, conjunção disjuntiva, que significa para a gente alternativa, com o O que vem nas palavras, ou com o O solto, como aqui, orro. O com acento e U, quando usar cada um. Então, a conjunção oficial é apenas o O, porém ela é substituída em alguns casos. No caso dela se tornar o O com acento, ela vem entre números, para que não seja confundida com o zero. Por exemplo, 12 ou 13. Porque, por exemplo, se eu fosse dizer 12 ou 0, coma uno. Então, na escrita ficaria muito parecido o O e o zero. Então, para não ser confundido, se coloca o O com acento e faz essa mudança. Coloca o acento para fazer essa mudança na visualização do O e do zero. E quando é que ele se torna U? O O, a conjunção disjuntiva O, ela se torna U antes de palavras que comecem com o O, com o próprio O, para não ficar a repetição, como com HO tônicas. Assim como em português, o H ele também não tem som. Então, se for uma palavra que o HO é tônico, é a sílaba forte, né, ali no início da palavra, também vai ser o som do O, vai ser mais forte. Então, para não contrastar o O, conjunção, com o HO, que vai ser a sílaba forte, se substitui o O pelo U. Então, aqui no exemplo, dá-me essa botelha ou outra, porque como inicia com O, ficaria dá-me essa botelha ou outra. Então, teria uma repetição desse som. Então, para evitar essa repetição do som, que no nosso caso, por exemplo, em português, para evitar a repetição do A preposição com o A artigo, a gente tem o A craseado. Aqui é como se fosse o mesmo sentido. Para evitar essa repetição, nós substituímos o O conjunção pelo U. Então, aqui no exemplo, dá-me essa botelha ou outra. Me dê essa garrafa ou outra. E assim como nós temos a conjunção O, nós temos a conjunção de, que é copulativa. Aqui no espanhol, no português, seria o Y. Porém, tem o sentido do nosso E, banana e maçã, por exemplo, que é o sentido de adição. E ela vai ter um exemplo, amar e ser amado. Então, quando eu quero dar mais de uma informação na mesma frase, eu uno essas informações, eu dou esse sentido de junção, de afirmação. Então, eu utilizo o de, em espanhol, a letra G. Assim como o O, em alguns casos, ele precisa ser modificado para não haver repetição, acontece a mesma coisa com a conjunção copulativa. Em alguns casos, ela vira o nosso E. Que casos são esses? Assim como o do O, antes de palavra que comece com o I ou com o HI tônicas. Por quê? Porque o Y e o I têm o mesmo som em português, assim como para a gente, em espanhol. Eles têm o mesmo som tanto em espanhol como em português, o som do I. Então, para não contrastar com o I, há essa troca. Então, por exemplo, com força e impulso. Como o impulso, ele inicia com a letra I para não ficar com força e impulso, para não haver a repetição desse I, a substituição do I pelo E. E no exemplo final, ela estuda geografia e história. No nosso caso é história, tem o acento, história, no caso do espanhol. Então, como é HI tônica, então substitui o G pelo E, certo? Então, assim como no caso da conjunção disjuntiva, que é a substituição para não haver repetição,
Acontece a mesma coisa no caso da conjunção copulativa de, para não haver a repetição, para não haver eufonia na hora da leitura, há essa troca, em espanhol, câmbio. E eu trouxe uma questão para a gente testar os conhecimentos, é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela trabalha justamente a conjunção de. E diz assim, la alternativa donde por eufonía es obligatorio el uso de e en lugar de y, igual a lo que ocurre en planificación e investigación es. Diferente da prova do Enem, que traz todo o enunciado em português, algumas provas de universidades, elas trazem a prova de espanhol em espanhol, a prova de inglês em inglês, para que você teste também os conhecimentos de leitura, não só os conhecimentos de interpretação textual, como a gente vê no Enem. Tanto que aqui não tem um texto base, é uma questão mais gramatical. E aí eu trouxe para a gente testar justamente esse conhecimento das conjunções. Então, planificação e investigação. Por que é que eu substituo o de pelo e no caso de investigação? Porque está iniciando com i. Então, para não haver a eufonia, há a troca. Então, no caso de padre e madre, eu faço a substituição? Não, porque padre e madre não tem nenhum problema. Madre não tem nenhuma palavra com i nem com hi tônicas. Água e hielo. Por que eu faço a substituição aqui nesse caso? Não faço, porque hielo, a sílaba tônica não é o HI. No caso de escritório e oficina, não precisa nem se falar, é o mesmo caso da letra A, não há nada que justifique a mudança do J pelo I, pelo E. Na letra D, magias e ilusiones. Aqui está começando com I, então fica muito claro que precisa ter a substituição, assim como planificação e investigação. Já na letra E, porque não seria? Porque não está iniciando nem com I, nem com HI tônico, certo? Então, se a gente for confirmar, eu coloquei aqui, padre e madre, o Y normal, água e hielo, o Y, escritório e oficina, o Y. Já no caso de magia e ilusiones, eu preciso substituir, assim como eu substituí em planificação e investigação. Como considerações finais da nossa aula, eu trouxe que, apesar do Enem ser uma prova interpretativa da língua espanhola, sempre trazendo textos, porque nós vemos 5 questões, 5 textos. Alguns textos apenas linguagem verbal, outros textos apenas linguagem não verbal e alguns textos a linguagem verbal e não verbal associadas. Porém, apesar de estudar essa questão de interpretação de texto, de gêneros, nós precisamos entender um pouco de conteúdos gramaticais, léxicos, que são esses conteúdos de vocabulários que eu trouxe no início da nossa aula, expressões idiomáticas que nós vamos ver nas aulas seguintes, entre outros conteúdos, para facilitar o entendimento das nossas questões na prova do Enem. Esse é o nosso foco, as questões da prova do Enem. Então, além da interpretação, além dos gêneros textuais, nós precisamos abranger os nossos conhecimentos, porque como nós vimos na questão do pero, às vezes é uma questão gramatical que está sendo pedida ali, então eu não sei o que significa pero, eu não faço ideia, então eu não vou conseguir fazer uma relação de sentido dessa expressão no texto, eu não vou conseguir responder a minha questão, mesmo eu conseguindo interpretar o texto, mesmo eu entendendo o que é aquele texto, a mensagem principal daquele texto, mas eu não tinha aquele conhecimento de léxico, eu não tinha aquele conhecimento gramatical, então eu não consegui responder a questão. Isso acontece muito. Não é que o Enem vai cobrar uma prova puramente gramatical, não. Porém, faz toda a diferença a gente ter esse conhecimento de questões mais técnicas, de questões mais gramaticais e não ir a fundo, claro, porque são muitas questões, mas essas questões mais de pronomes, de artigos, de tudo que vem aliado ali ao substantivo, que está 100% presente nos nossos textos, seja canção, seja crônica, todos os tipos de textos vai trazer essas questões gramaticais. Então é importante que a gente estude também essas questões gramaticais para fixar ainda mais a língua espanhola, para que a gente tenha bastante sucesso. Eu digo como professora, que vou me orgulhar de todos vocês, e para que vocês tenham bastante sucesso na prova. Para que seja uma prova que vocês consigam tirar as 5 questões de letra. E é para isso que eu estou aqui com vocês. E como indicação, eu sempre tento trazer indicação de algo para vocês olharem durante a semana. Eu trouxe a indicação do museu, que é uma visita virtual do Museu Frida Kahlo.
Frida Kahlo, ela viveu muitos anos no México, na Casa Azul, e hoje é um museu físico, você pode visitá-lo, porém, eles também têm a opção da visita virtual. Então, você entra no site, assim que você entra no site do museu, a primeira coisa que aparece do lado esquerdo é a visita virtual. E aí eu trouxe até a imagem de como é que você pode fazer essa visita. Você vai mexendo as setinhas e vai mostrando como é o museu, exatamente como ele está situado lá no México. Todo o quarto da Frida, as coisas que pertenciam a ela, o quarto dos pais, o quarto de todo mundo, as árvores que até hoje ela cultivava. Então, tem tudo nessa visita virtual. Ah, professora, o que é que eu vou aprender a partir daí? Vocabulário. No site tem várias questões de vocabulário, várias entrevistas, então você pode escutar um pouco, você pode ler, você pode apreciar as pinturas de Frida. Então, além da visita virtual, o site ele é completo nessas questões de leitura, de escuta, de entendimento, de interpretação. Então, é uma forma mais leve de você estudar durante a semana. E aí, para finalizar a nossa aula, eu repito para vocês que se não conseguiram assistir a aula aqui na TV, assistam no YouTube, as aulas estão disponíveis. Você entra no canal da Band RN, aí aparecem lá aulas do governo e você já vai ter acesso a todas as aulas que você não assistiu ainda, das outras disciplinas, as minhas aulas que já estão disponíveis também no site. Então você pode escolher, ou então se não conseguir assistir de uma forma, você assiste da outra forma. Então chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Desejo uma semana de muito estudo para vocês, se dediquem bastante, estamos chegando na reta final, estamos bem próximos das provas do Enem, então eu deixo um abraço bem apertado e digo que se cuidem, nós estamos cada vez, se aproximando da prova e precisando dessa atenção mais especial com relação aos conteúdos com vocês. Abraço forte. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, vocês que estão sintonizados agora no projeto Juntos no Enem, todo o Rio Grande do Norte. Sou o professor João Carlos, professor de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre população, sobre demografia, ok? Primeiramente, vamos falar um pouquinho da competência dessa nossa aula de hoje, desse conteúdo, tá? Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação dos espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Habilidades. H15. Confrontar formas de interação social, culturais e econômicas, ambientais em diferentes circunstâncias históricas, identificar registros em diferentes práticas dos diferentes grupos sociais no tempo e no espaço. Pois bem, nós vamos trabalhar uma temática que ela é muito importante para o Enem, que é a questão do crescimento demográfico, questão da demografia, a população como um todo. Essa aula ela vai ser dividida em duas etapas, porque o conteúdo sobre população é um conteúdo muito denso, certo? Ok? Na próxima aula nós continuaremos a parte sobre população. Enfim, crescimento populacional. Existem duas maneiras, que justificam o crescimento da população de um país, de uma cidade ou de um estado. O crescimento ou a diminuição da população num país, estado ou cidade. Que maneiras são essas? Primeiramente, crescimento natural ou vegetativo da população. O que é que significa isso? Significa a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade em um país. Tá? No geral, quando a grande parte dos países no planeta, eles têm o quê? Crescimento vegetativo positivo. A taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade. Porém, em alguns países, em alguns poucos países, isso já ocorre de forma diferenciada. A taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade. Tá? As razões nós vamos ver daqui um pedacinho. Tá bom? Nesses países nos quais a taxa de mortalidade supera a de natalidade, está ocorrendo o quê? Uma diminuição da população. Fato verificado em alguns países europeus, como a Irlanda, como a Hungria, a Alemanha até bem pouco tempo estava nessa situação, o Japão está nessa situação também, ou seja, um equilíbrio, uma diminuição do crescimento populacional. E aí quando nós falamos crescimento vegetativo positivo, taxa de natalidade superior à taxa de mortalidade. Digamos, crescimento vegetativo negativo ou decréscimo da população é quando a mortalidade supera a natalidade. Esse é o primeiro momento no qual
e que justifica, digamos assim, o crescimento da população de um país. O segundo é o quê? São a diferença entre as taxas de migração e imigração. De migração e imigração, os chamados fluxos migratórios internacionais, ou até fluxos migratórios também nacionais internos, né? Então, olha só, a diferença entre fluxos migratórios, diferença entre o total que entra e o total que sai de uma cidade, estado ou país durante um ano, ok? Então, esses dois elementos, crescimento vegetativo da população e a diferença dos fluxos migratórios, são as razões que justificam a mudança da população de um país, de um estado ou de uma cidade, ok? Beleza? Aí nós chegamos aqui ao observar esse gráfico que refere-se ao quê? O crescimento populacional mundial, tá bom? Vocês podem ver esse gráfico aqui que tem o seguinte, a partir de 1700, né, até por volta do ano 2000, esse gráfico remete a esse crescimento populacional. Alguém vai dizer, nós estamos em 2020, por que não tem esse gráfico para 2020? Tá? Olha só, aqui no caso, foram feitas com base no ano 2000, foram feitas previsões do crescimento populacional. Mas eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, vocês podem ver que de 1700 a 1800, tá, praticamente o crescimento da população mundial ele era lento, certo? Nessa fase aqui, destacada, existiu o quê? Altíssimas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Então, natalidade alta, mortalidade alta, o crescimento vegetativo era lento. Daqui um pedacinho eu vou mostrar para vocês um gráfico, o gráfico da transição demográfica, que vai ficar bem claro para vocês essa explicação. Então, a partir de 1800, a população mundial começou a ter um maior crescimento. Tá? Vocês podem ver que ele atinge 1 bilhão de habitantes, o planeta atingiu 1 bilhão de habitantes em 1804. Tá? O outro bilhão foi em 1927, ou seja, 123 anos depois. Então, durou milênios até chegar a 1 bilhão de habitantes. Certo? Durou milênios, a população mundial levou milênios para atingir 1 bilhão de habitantes. Porém, em 123 anos, ela dobra de 1 para 2 bilhões de habitantes. Tá? E vocês veem que a partir do ano 2000, de 1927, o crescimento populacional torna-se cada vez mais exponencial. Tá bom? Então, olha só, de 2 bilhões em 1927, ele passou para 3 bilhões em 1960. Tá? 33 anos. Olha só como diminuiu o tempo, né, para ter mais 1 bilhão de habitantes. Tá? Em 1974, 4 bilhões, 14 anos. Então vocês podem ver que foi diminuindo cada vez mais o tempo, né, para cada bilhão de habitantes. Tá? Então nós vamos ver já buscar compreender por que isso ocorreu, quais as razões que levaram a esse grande crescimento populacional num curto espaço de tempo. Tá? Então aqui por essa previsão, 2024 seriam 8 bilhões de habitantes. Na prática, hoje em dia, nós temos algo em torno de 7,6, 7,8, 7,7 bilhões de habitantes no planeta. Tá bom? Então, existe uma perspectiva que em 2048 nós tenhamos 9 bilhões de pessoas no planeta. Tá? Essa é a expectativa que tem para 2048. Ok? Certo? Vamos aqui. E para nós compreendermos a dinâmica de crescimento populacional de um país, de uma cidade, de uma região, um estado, nós temos que compreender a definição do que é taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é justamente a chave para nós compreendermos essa dinâmica do crescimento populacional em algum lugar, em algum país, algum estado ou alguma cidade, tá bom? Então, olha só, a taxa de fecundidade representa o quê? Representa o total de filhos por mulher em idade reprodutiva. Normalmente considera-se entre 15 e 49 anos. Tá? Então, todas as mulheres entre 15 e 49 anos, mesmo que não sejam mães, nunca tenham sido mães, elas entram nessa conta. Tá? Por que 15? Por que 49? Porque 15 anos, né, é uma idade, digamos assim, em média, que as mulheres começam a ter filhos. Né? A idade, digamos assim, mais baixa, pela qual as mulheres começam a ter filhos. Claro que nós sabemos que tem mulheres que têm filhos com 13, com 14 anos, com 12, né, já visualizei isso aí, e de certo modo, mas 15 anos é a idade média, tá? 49 anos é a idade máxima, porque tecnicamente é em média quando as mulheres entram em menopausa. Então, tecnicamente, enquanto a mulher não entra na menopausa, ela pode ser mãe. Então, de 15 a 49 anos. Todas as mulheres nessa faixa etária dividem pela quantidade de crianças que nascem anualmente, para se ter a taxa de fecundidade. Okay? A taxa de fecundidade
diretamente irá incidir sobre a natalidade de um determinado lugar. Sobre a natalidade, por exemplo, de Brejinho, sobre a natalidade de Afonso Bezerra, sobre a natalidade de Areia Branca. Um abraço para essas cidades queridas do nosso Rio Grande do Norte, tá bom? A transição demográfica é formada por algumas etapas, sendo a sua primeira fase o momento de explosão do crescimento vegetativo, relacionado às altas taxas de fecundidade. Tá? A segunda fase representa o início do declínio do crescimento vegetativo, tá? Até a terceira fase, que entra no equilíbrio do crescimento vegetativo. Tá? Então existem 3 fases bem distintas, bem marcantes na questão da transição demográfica, ok? Eu vou aqui passar para vocês esse gráfico, que é o gráfico da transição demográfica. Tá? Aquilo que eu falei há pouco tempo. Esse gráfico, ele se aplica a você, a qualquer país do planeta, tá bom? Ele se aplica a você compreender como é que está o processo de crescimento da população de um país, certo? Então, olha só, fase pré-transição. Tá? Vocês podem ver que aqui a taxa de natalidade é alta e a taxa de natalidade também é alta. A taxa de natalidade é a linhazinha azulzinha e a de mortalidade é a linhazinha verde, certo? Pois bem, nessa fase pré-transição, natalidade alta, mortalidade alta, crescimento vegetativo pequeno, certo? Crescimento vegetativo pequeno. Nós podemos afirmar que essa fase pré-transição no mundo, ela foi até por volta de 1800, como vocês viram naquele gráfico anterior, mostrando que a população mundial de 1700 até 1800, ela crescia pouco. Podemos afirmar que nesse período, o mundo como um todo vivia nessa fase da chamada pré-transição demográfica, ok? Beleza. A primeira fase da transição, ela começa a marcar o quê? O declínio da mortalidade. A mortalidade começa a declinar, mas a natalidade permanece alta. Então vocês podem ver aqui pelo gráfico, a grande diferença do crescimento vegetativo. Nós podemos destacar que esse momento é o momento da explosão do crescimento demográfico. Explosão do crescimento demográfico, ok? Então, de certo modo, daqui a um pedacinho eu vou situar vocês, né, falar de alguns países que estão em determinadas fases, tá bom? Alguns países ainda estão na primeira fase da transição demográfica, estão em plena explosão do crescimento demográfico, especialmente alguns países africanos, tá? Mas eu chego já para falar isso com vocês. A segunda fase da transição demográfica, ela é marcada por quê? Marcada pela continuidade da queda da mortalidade, tá? E maior queda da natalidade. Vocês podem ver que aqui a natalidade cai de forma mais substancial, o que de certo modo representa um freio no crescimento demográfico, tá? Um freio no crescimento populacional. A terceira fase, o que é que ocorre? A mortalidade ela se estabiliza, tá? A natalidade continua caindo e depois se estabiliza também. Certo? Então, nesse momento aqui, né, já nessa entradinha aqui, começa a ter o equilíbrio do crescimento populacional. A população começa, na terceira fase, ela continua crescendo, mas num ritmo bem mais adequado, bem mais lento, digamos assim. Não adequado, um ritmo mais lento. Tá bom? Então, olha só. Vou situar o nosso país em relação à questão do crescimento populacional. Tá bom? O gráfico anterior, esse gráfico aqui mostra justamente a evolução da taxa de fecundidade em nosso país. Dados de 1940 até 2010. Lembrem-se, 2010 foi o último recenseamento feito aqui em nosso país. Esse ano, 2020, seria um outro recenseamento, mas por condições da pandemia não foi possível ter esse recenseamento que está protelado para o ano 2021. Então, muitas coisas que nós vamos falar aqui, nós vamos referir a dados de 2010, que são dados oficiais. Dados oficiais do IBGE. O IBGE também trabalha com dados de projeções populacionais, mas preto no branco, o último censo foi 2010. Tá? Vejamos aqui. Olha só, olhando aqui esse gráfico, né, observando esse gráfico, o que é que nós temos? 1940, né, o Brasil tinha uma taxa de fecundidade de 6,16 filhos por mulher. Era uma taxa de fecundidade alta. Atinge o ápice em 1960, no censo de 1960, 6,28 filhos por mulher. Tá? Ou seja, uma taxa de fecundidade elevadíssima. Tá bom? Elevadíssima. Para vocês terem uma compreensão, existe uma taxa de fecundidade ideal para a reposição populacional. É 2,1. A taxa ideal, 2,1. É fácil de compreender. Você imagina assim, uma família tradicional,
o pai, a mãe, 2 filhos. Né? O normal é o quê? Que o pai e a mãe morram primeiro, teve 2 filhos, os 2 filhos vão repor aquelas perdas do pai e da mãe. Certo? Então isso aí é o normal. 2,1 é a taxa de reposição populacional. Abaixo de 2,1 ocorre o que eu vou falar daqui a um pedacinho. Tá? Agora você imagina o seguinte, o Brasil em 1960 tinha uma taxa de 6,28 filhos por mulher. 6,28 filhos por mulher. Existem países hoje que têm uma taxa semelhante a essa aqui, até um pouquinho maior. O Níger, na África, tem uma taxa de 7 filhos por mulher. Tá? O Níger é um exemplo de um país que está em grande explosão do crescimento populacional. Mas vamos voltar aqui ao Brasil, tá? Vamos voltar aqui ao nosso país, análise do nosso país. De 40 a 60, vocês podem ver que teve o quê? A taxa de fecundidade lá em cima. Se a taxa de fecundidade estava lá em cima, a taxa de natalidade também. Olha como de certo modo, se encaixa bem direitinho. Taxa de natalidade alta, mais ou menos uma reta, tá? Taxa de fecundidade também alta, mais ou menos uma reta. Uma coisa se encaixa com a outra. Tá? A partir, digamos, dos anos 1970, a partir dos 170, começa a ter de forma mais acentuada a queda da taxa de fecundidade. De 60 para 70 caiu lentamente, mas de 70, vocês podem ver que a linha ela inclina mais. De 70 até 91, essa queda foi bem substancial. Fazendo o comparativo com esse gráfico aqui, ó, tá? Então, olha só, essa linha, ela expressa o quê? Ela expressa a queda da natalidade, tá? Digamos assim, que teve graças à queda da fecundidade, queda da taxa de fecundidade também. Então, nesse momento, o Brasil começa a ter o quê? Um freio no crescimento populacional. O crescimento populacional, ele começa a dar um freio, digamos assim, tá? Então, voltando aqui para esse gráfico anterior, 1991 até 2010, vejam como a queda foi mais suavizada. Tá? Então, no 91 nós tínhamos 2,8 filhos por mulher, 2,89, tá? 2000, 2,38, 90, 1,9. Tá? Vocês vejam que essa queda aqui ela foi mais lenta, aqui foi mais acentuada. Conferem justamente com isso aqui, ó. Certo? Então, olha só, eu falei há pouco tempo que a taxa de fecundidade ideal para a reposição populacional é 2,1. Tá? A do Brasil no censo de 2010 foi 1,9. Isso significa o quê? A população brasileira continua crescendo. Mas o ritmo de crescimento hoje, ele é inferior ao que era no passado. Tá? Atualmente, com dados de 2019, a nossa taxa de fecundidade está 1,78. Certo? 1,78. Uma dica para vocês aqui. Quando a taxa de fecundidade de um país chega a 1,5, a população para de crescer. Porque não consegue repor a quantidade da mortalidade. A população para de crescer. Abaixo de 1,5, a população começa a decrescer. Segundo algumas estimativas, tá? A população brasileira, estimativas do IBGE, a nossa população, ela vai... Só um instantinho, volta aqui. A nossa população, ela vai parar de crescer por volta de 2042. Tá? De 2042 a 2046, mais ou menos, ela vai estar estagnada. A partir de 2046, ela começa a diminuir. E isso tem implicações que nós vamos falar mais na frente, tá bom? Então, é importante destacar isso. Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês algumas taxas de fecundidade que tem. Níger, 6,89. Na verdade, está em 6,897, tá? A taxa de fecundidade. Afeganistão, 5,43. Tá? Então, eu posso claramente dizer o seguinte, o Níger está aqui. O Níger está na primeira fase da transição demográfica. O Afeganistão, mais ou menos aqui também, na passagem da primeira para a segunda. Vários países africanos estão na primeira fase da transição, na fase da explosão do crescimento demográfico. Explosão do crescimento demográfico, tá bom? Olha só, a Alemanha, 1,43. A Alemanha é um país que tem perdido população, tá? Com a questão dos imigrantes sírios que fugiram para lá depois da Guerra Civil, houve uma recuperação em termos dessa... Houve uma mudança, voltou a crescer a taxa de fecundidade da Alemanha, mas ela estava em queda. Singapura, 0,8. A população de Singapura diminui. Tanto é que Singapura é uma cidade-estado que depende muito, sabe de quê? De mão de obra que vem de país vizinho, da Malásia, por exemplo. Tá? China, 1,55. Isso aqui é reflexo de quê? Daquela política do filho único da China.
1,55. Então a China está estagnando em termos de população. Eu vou já mostrar para vocês, comparativo com a Índia. A Índia tem 2,51 filhos por mulher, essa é a taxa de fecundidade lá. Então a Índia, de certo modo, está aqui na segunda fase. A Índia está aqui na segunda fase de transição demográfica, tá? Ainda está tendo crescimento populacional acima do mínimo necessário para repor a população. E o nosso Brasil? O Brasil está onde? O Brasil está aqui na terceira fase. Tá? Nós estamos entrando, nós saímos um pouquinho desse pedaço aqui, esse crescimentozinho que ainda tem, estamos no início desse processo de equilíbrio do crescimento populacional. Como eu falei há pouco tempo, nós temos uma taxa de fecundidade de 1,78 filhos por mulher. Então nós estamos entrando num processo de equilíbrio do crescimento demográfico. E as implicações disso eu falo depois, tá bom? Vamos lá. Para nós compreendermos o que é que levou à redução das taxas de mortalidade no planeta. Primeiramente, a partir da Revolução Industrial, aumentou a migração de pessoas do campo para as cidades. Então, a Revolução Industrial foi um marco, né, nessa mudança, digamos assim, dos padrões de mortalidade, primeiramente, claro, nos países europeus, Estados Unidos e tal. Por quê? Porque muitas pessoas viviam no campo e foram para as cidades. Tá? Então ficou mais fácil, de certo modo, né, acompanhar, né, as pessoas que tinham doenças e assim por diante. Um segundo fato importantíssimo, melhorias médico-sanitárias. Claro, a Revolução Industrial ela trouxe consigo avanço na tecnologia, na medicina, em vários setores, em vários segmentos. Então houve claramente uma melhoria na medicina, um avanço na medicina, surgimento de vacinas, tá, remédios. Então tudo isso ajudou substancialmente a reduzir as taxas de mortalidade. Tá? Melhorias nos padrões de alimentação. As pessoas passaram a ter mais acesso a comida, a compreensão sobre comida, a questão da se comida faz mal para determinado problema e assim por diante. Então, o padrão de alimentação da população foi melhorando. E isso também contribuiu para reduzir a mortalidade. Tá? Se eu pegar um exemplo aqui do nosso estado, o Rio Grande do Norte, nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos uma taxa de mortalidade altíssima. Tá? Anos 70, anos 80, uma taxa de mortalidade altíssima. E caiu muito. Um programa simples que ajudou bastante a reduzir a mortalidade do nosso estado foi o programa, por exemplo, de adutoras, levar água de boa qualidade para os municípios. Então isso ajudou a reduzir bastante a questão da mortalidade. Muitas pessoas que, sobretudo em áreas rurais, tomavam água de cacimba, né? Não tinha água tratada. Então, a partir do momento que você teve acesso à água de melhor qualidade, ajudou demais a reduzir a mortalidade. Como também programas, digamos, ligados a igrejas evangélicas, católicas também, relacionado o quê? Digamos assim, a programas de assistência, né, em municípios carentes. Aquele programazinho que tem tinha assim, o soro caseiro, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Aquilo ali ajudou bastante a reduzir um pouco essa questão da mortalidade. Então, o Rio Grande do Norte hoje tem uma mortalidade bem aceitável em relação a 30 anos atrás. Ok? Beleza? Então, essas aí foram as razões de queda da mortalidade, certo? Causas da queda da natalidade. Vamos lá. Maturidade urbana. O que é que significa a maturidade urbana? Pegando um conceito que nós trabalhamos na aula passada. As cidades cresceram, evoluíram, se estabilizaram. Tá? Elas se estabilizaram, começaram a ter melhorias em infraestrutura. Então, maturidade urbana nesse sentido. Melhoria de infraestrutura e aí permitiu o quê? Permitiu melhores condições às populações. Tá? E as pessoas começaram, digamos assim, a ter uma vida bem modificada por essa questão da maturidade urbana. As cidades cresceram e foram modificando os hábitos das suas respectivas populações. Elevados custos para criar filhos nas cidades. Criar filho numa cidade é muito mais caro do que criar filho, digamos assim, na zona rural. Tá? Como diz lá no interior, menino criado solto que nem batata em beira de rio. Tem esse ditado, criado que nem batata em beira de rio. Né? Ou seja, sem tantos gastos. Numa cidade, os gastos são muito maiores. Gastos com alimentação, com deslocamento, transporte, lazer. Ou seja, os gastos são muito maiores nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Tá? Casamentos tardios, os casamentos buscando ser cada vez mais tardios. Hoje em dia as pessoas, de certo modo, muitas pessoas buscam casar-se após o quê? Ter uma estabilidade econômica, né? Se estabilizar economicamente. Então, isso leva a casamentos tardios. Maior participação das mulheres no mercado de trabalho é um outro fator também que ajudou demais a reduzir essa questão da natalidade. Tá? Acesso a métodos contraceptivos, DIU, camisinha, pílula e aí vai, tá bom? Então, inúmeros métodos contraceptivos que existem.
campanhas antinatalistas, tá bom? Então, tudo isso ajudou a reduzir as taxas de mortalidade. Tá? Isso aqui, tanto as causas da redução da mortalidade quanto da natalidade, né, são padrão para todo mundo. Agora, elas ocorreram em momentos históricos diferentes. Certo? Então, só para finalizar essa parte da transição demográfica, dizer o seguinte: ao analisarmos o gráfico de transição, podemos considerar que a maioria dos países ricos, né, se encontram, digamos assim, no final da terceira fase da transição. Alguns já podemos considerá-los como pós-terceira fase: Itália, Japão, Espanha. Brasil e China, apesar de não serem considerados ricos, tá, também se encontram na terceira fase. Especialmente no caso brasileiro, nós começamos a entrar nessa fase no início dos anos 90. Estamos ainda no início da metade da fase 3 da transição demográfica. A China já está um pouco mais avançada. Países como Índia e Paquistão estão na segunda fase, tá, enquanto a maioria dos africanos ainda estão na primeira fase, como é o caso que eu falei há pouco tempo do Níger. Ok? Pronto? E aí falar um pouquinho sobre teorias demográficas. 3 teorias demográficas: malthusiana, neomalthusiana, reformista. A teoria malthusiana, ela foi elaborada em 1798 por Thomas Robert Malthus. Tá? Ele dizia o seguinte: a população mundial cresce em ritmo de progressão geométrica, PG, enquanto que a capacidade de produção de alimentos cresce em ritmo de progressão aritmética. Malthus dizia o seguinte: vai faltar comida. Tá? Vai faltar comida para todos. A população mundial está crescendo muito, tá? Só que a produção de alimentos não acompanha esse ritmo. Malthus, ele fez essa pesquisa numa região agrícola lá da Europa, tá? Onde estava tendo o quê? Uma produção agrícola insuficiente e a população crescendo muito. E ele tomou como base para o mundo todo. Malthus não previu, por exemplo, que a Revolução Industrial permitisse a Revolução Agrícola, o que permitiu o avanço, por exemplo, das técnicas de produção agrícola e o aumento da produção agropecuária como um todo. Nós já vimos isso naquela parte de agricultura, tá bom? Então, foi importante porque Malthus lançou uma luz sobre essa problemática da questão da população. Na verdade, não falta comida no mundo. O problema é a má distribuição de comida, desses alimentos. Nós já vimos anteriormente na parte relacionada à agricultura. No século XX, por volta da metade do século XX, surge uma nova teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos diziam o seguinte: olha, para os países pobres, os neomalthusianos eram demógrafos de países ricos, que diziam o seguinte: o grande crescimento populacional causa a pobreza dos países. Dizia o seguinte: Brasil, Índia, México, ei, vocês são pobres. Por quê? Porque você não consegue controlar o crescimento populacional. Controlem o crescimento populacional que vocês vão ter, que vocês vão enriquecer. Vai sobrar mais dinheiro para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento. Vocês serão ricos. Certo? Esse argumento que os neomalthusianos usavam era um argumento que vinha escamotear uma verdade. Tá? Na verdade, eles estavam encobrindo a culpa que eles tinham, que os países ricos tinham, pela histórica exploração que eles sempre exerceram nos países pobres. Então, os países eram pobres, por quê? Porque foram historicamente explorados por quem? Por esses ricos. E a teoria neomalthusiana vinha encobrir essa verdade. Em contraposição à teoria neomalthusiana, surgiu a teoria reformista, que diz o seguinte: a pobreza é causa do grande crescimento populacional. Ou seja, o contrário. Os neomalthusianos diziam o seguinte: o grande crescimento populacional causa pobreza. Os reformistas disseram: não, é o contrário. É a pobreza que causa o grande crescimento populacional. E na prática é isso que ocorre. Nas comunidades mais carentes, com menos acesso à informação, à renda e tal, a tendência é que tenha cada vez mais filhos. Nas comunidades mais ricas, mais abonadas financeiramente, normalmente se tem a taxa de natalidade ela é bem menor. Okay? Então essas teorias foram as teorias principais. Tem um detalhe que eu nem coloquei aqui. Tá? Os neomalthusianos usaram um argumento dizendo o seguinte: olha, o grande crescimento populacional vai causar também o fim, digamos assim, o esgotamento dos recursos naturais. Os neomalthusianos usaram essa temática ambiental também para colocar em prática suas ideias, né? Usando a temática ambiental, que na verdade, na prática, é uma meia-verdade, certo? Claro, mais pessoas, maior demanda por matéria-prima, claro. Porém, o que causa o grande déficit não é o total de população, é o nível de consumo de uma sociedade. A sociedade americana, por exemplo, que tem 330 milhões de pessoas, os americanos consomem 25% da energia no mundo. Então, o nível de consumo da sociedade, que é o principal responsável pela deterioração do planeta. A deterioração, digamos assim, em relação às matérias-primas existentes, ok? Beleza?
E aqui nós chegamos a uma temática importantíssima também, que é a questão da pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico, tá, que ele vai analisar a evolução da população de um país, certo? Existem 3 faixas etárias principais: jovens, adultos, idosos. Jovens de 0 a 19, adultos de 20 a 59, idosos mais de 60 anos. E se você analisar aqui a mudança nas pirâmides etárias do Brasil, vejam bem, em 1960, o que é que nós tínhamos? Tínhamos uma base bem larga, certo? O meio menos largo, digamos assim, e o topo fininho. Tá? O topo acima de 60 anos. Olha só, porcentagem de idosos. Em 1960 existiam 4,7% de idosos na população brasileira. 4,7% de pessoas no Brasil acima de 60 anos. Pirâmide 2000, veja como ela começa a mudar. A pirâmide 2000, o que é que tem? A base, ela começa a estreitar. Quem começa a enlarguecer é o meio em 2000. Tá? E o topo também enlarguecendo um pouco mais lentamente. Vejam só, em 2000, a porcentagem de idosos passa a ser de 8,5%. 8,5% da população acima de 60 anos. Quando eu chego para 2010, já tem uma nova configuração. A base estreitando mais ainda, enlarguecendo o quê? O meio e o topo, que começa a enlarguecer mais rapidamente. Isso vai ter implicação em quê? Vai ter implicação, por exemplo, na questão da previdência. Existem várias implicações. Você analisando a pirâmide etária, você tem como ter a compreensão, você pode fazer políticas macro, desenvolvimentistas a partir da análise de uma pirâmide etária. Se reduz a base, significa o quê? Vai diminuir, por exemplo, investimento em saúde básica, educação básica. Se aumenta o topo, vai ter que ter mais investimento em quê? Em medicina para a terceira idade, por exemplo. Certo? O meio bastante largo indica, por exemplo, em educação o quê? Maior investimento em universidades, certo? Então você pode, pela pirâmide etária, fazer o quê? Fazer uma estruturação macroeconômica do país, analisando a questão da pirâmide etária. Então, volto a dizer, o finalzinho dela, o topo, em 2010, já existiam o quê? 10,8% da população brasileira acima de 60 anos. Acima de 60 anos, certo? Hoje em dia, está em torno de quanto? Está em torno de 14% da população brasileira acima de 60 anos, certo? E isso, como eu falei há pouco tempo, tem uma implicação direta na questão da Previdência Social, que nós passamos recentemente por uma reforma da Previdência Social. Tá? Então, isso aqui também, esse aumento do topo da pirâmide etária, tem a ver com o quê? Com a melhoria da expectativa de vida. Tá? Melhoria da expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida do brasileiro médio, hoje, 73 anos, 73 a 75 anos, nós temos uma expectativa de vida bem satisfatória hoje em dia. Tá? Mas, por exemplo, se eu chegar, tem países como Serra Leoa, na África, que tem uma expectativa de vida de 49,7 anos. Tá? Grande parte da população de Serra Leoa não vai chegar no topo da pirâmide. Serra Leoa, no início dos anos 2000, quando teve um grande conflito lá, Serra Leoa chegou a ter uma expectativa de vida de 41 anos. 41 anos. Tá? No Brasil, não. 73, 75 anos é a expectativa de vida bem satisfatória. Tá bom? Ok? Então, vamos começar aqui as questões. Né? Resolver as questões, 4 questões vamos resolver agora. Tá bom? Essa primeira questão vai diretamente para Alexandria, para Messias Tagino, para Apodi, para Luiz Gomes. Alô, Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte. O número de habitantes de uma cidade, estado ou país pode ser determinado através do censo ou recenseamento, que é a contagem direta da população e que no Brasil se faz através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos, sendo o último censo realizado em 2010. Com base nos resultados do último censo, é correto afirmarmos, letra A, houve um acréscimo de quase 23 milhões de habitantes urbanos, que resultou no aumento do grau de urbanização, que passou de 81,2% em 2000 para 84,4% em 2010. Esse incremento foi causado pelo próprio crescimento vegetativo nas áreas rurais, além das migrações rural-urbana. Crescimento vegetativo nas áreas rurais? Errado. Nas áreas rurais, o crescimento vegetativo
digamos assim, não tem sido tão grande porque houve um esvaziamento nas áreas rurais. As áreas rurais elas se esvaziaram, sobretudo a partir da década de 40. Tá? Então, nos anos 2010, não houve esse grande crescimento demográfico que impactasse demais assim em relação à população. Letra A, não. B, percebe-se o alargamento do topo do gráfico etário, onde pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 91, passando para 5,9% em 2000 e 7,4% em 2010. Essa é a resposta certa. 7,4%, pessoal, você disse que era 10,8% é acima de 60%, aqui está colocando acima de 65 anos. 7,8%, 7,4% em 2010. Letra correta, letra B de Biloca, ok? Vamos lá, ver as outras questões. As maiores taxas médias geométricas de crescimento foram observadas nas regiões Sudeste e Sul, onde o componente migratório e a maior fecundidade contribuíram para o crescimento diferencial. Não, essa questão migratória no sul do país já é muito antiga, foi do início do século XX, não é algo que diz respeito aos dias atuais. Tá? Os dados mostram ainda um país com estrutura etária mais jovem, com mais pessoas declarando brancas ou pretas. Não, pelo contrário, o Brasil está se tornando um país de adultos. Tem se tornado um país de adultos. Se houve a diminuição da base da pirâmide, então deixou de ter uma população majoritariamente jovem. Segundo o estudo, o fator mais importante para a redução do nível de crescimento da população é a queda da entrada de imigrantes. Não, como é que pode? Entrada de imigrantes, entrada de imigrantes. Quem entra são imigrantes. Emigrantes estão saindo. Tá? Questão 2, diretamente para Macaíba, Elmo Marinho e Brejinho. Já falei Brejinho as duas vezes. Um abraço para Brejinho, para Lagoa Danta também. A ocupação do território brasileiro pela população se dá de modo bastante irregular. É bastante visível o contraste existente entre a fachada litorânea, onde se encontra a maioria da população, e o interior do país, fracamente povoado. Sobre a distribuição geográfica da população do Brasil, é correto afirmar que, vamos lá, nós temos aqui, certo? Letra A, tem assim, uma das razões fundamentais que explica a elevada concentração da população brasileira junto ao litoral é a condição do país como ex-colônia de exploração, pois isso gerou uma dependência econômica e criou a necessidade de contato com o mundo exterior. Isso aí. O Brasil, né, se nós nos urbanizamos no crescimento populacional, se deu pelo litoral. Tá? A proximidade com o quê? Com as áreas portuárias para exportação. Então, isso é que, de certo modo, tem a ver com o nosso povoamento no litoral e o fraco povoamento para o interior do país. Tá? Questão 3. Observe o gráfico a seguir. Esse gráfico é sobre taxa de fecundidade. Veja aqui, tá? Aliás, o crescimento vegetativo, desculpe. Tá? Veja aqui o crescimento vegetativo da população brasileira nesses momentos aqui. Não é a taxa de fecundidade, é crescimento vegetativo. Tá? De 2000 a 2010, o crescimento vegetativo de 1,17. Houve uma queda no crescimento vegetativo, certo? Mas continua crescendo. Então vamos lá. Nós vamos aqui, de certo modo, tem assim, a letra E de Enem. Vamos marcar a letra E. A população brasileira segue aumentando, apesar da desaceleração do crescimento. Perfeito. Desaceleração do crescimento. Ela continua aumentando, mas o crescimento está desacelerando. Ok? Vamos agora para a última questão, mandando diretamente para o Seridó, Jardim de Piranha, Jardim de Seridó, Acari, Caicó e Jucurutu. Sobre a população brasileira, é correto afirmar, letra A, apresenta alto grau de movimentação interna, sendo o Centro-Oeste a região de maior repulsão populacional? Não, o Centro-Oeste teve atração populacional. B, a taxa de fecundidade da população brasileira vem aumentando significativamente no país? Não, está diminuindo. C, a maioria da população brasileira está concentrada na faixa oeste do país, em que podem ser encontradas áreas com densidades superiores a 100 habitantes por quilômetro quadrado? Não, não é na faixa oeste, é na faixa leste. O oeste é mais para o interior do país, o leste é que é junto ao litoral. D, a partir de meados da década de 60, a população urbana passa a ser mais numerosa que a população rural, em razão da industrialização, que se acentua desde o final da década de 50, provocando migração do campo para a cidade. Vamos agora para E. A população absoluta do Brasil e sua grande extensão territorial permitem nos classificar como um país muito povoado, porém pouco populoso. É o contrário, nós somos um país muito populoso e pouco povoado. Nós vamos marcar aqui a letra D, de dado. Então, essa grande quantidade de pessoas do campo para a cidade foi uma marca da população brasileira a partir dos anos de 1950. Ok? Estamos encerrando a aula de hoje. Um abraço para todos. Juntos no Enem! Juntos no Enem.
Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Fala galerinha massa, mais uma vez aqui, eu sou o Rafael Moreira, conhecido como Magão, muito bem-vindo. Mais uma aula de geometria plana. A gente teve uma primeira aula, por favor, dá uma assistida. Se você perdeu essa aula, tem lá no YouTube para você poder acompanhar e aí entender melhor essa minha próxima aula. Show, papai? Vou falar hoje do átomo da geometria. Quem? O triângulo. Triângulo aí tá até então, né, muito utilizado até hoje no século XXI em vários momentos do dia a dia. Podemos começar? Acompanha comigo, papai, vamos lá. Triângulos. Triângulo, né? 3 medidas, né, de ângulos, a gente podemos falar assim. Eu tenho esse triângulo aí. Todo mundo já viu o triângulo? É muito comum eu falar em sala de aula que o triângulo, Magão, triângulo, o cara fala assim, ó, base vezes altura dividido por 2. Isso aí é a área do triângulo, é uma das áreas do triângulo. Aqui vamos um pouco mais a fundo do que seria esse triângulo. Esse triângulo, galerinha, eu tenho aí vértice, eu tenho lado e eu tenho ângulo. Especificamente, 3 vértices, 3 lados, tá? E 3 ângulos. Tá ali, ó, lados, vértices, medidas dos lados, ângulos internos que nós temos ali, tá bom? E, obviamente, nesse triângulo eu tenho lados, eu tenho perímetro. O que é perímetro, bebê? Soma de todos os lados, tá bom? Aí tem uma condição de existência que fala assim, ó, olha para cá. O que seria a condição de existência? É a condição para o triângulo existir, né? Eu falei, eu acho que, inclusive, eu só traduzi o que está falando a frase, mas, para você entender melhor, não é pegando quaisquer 2 lados, ou não, quaisquer 3 lados, forma triângulo. Tem uma regrinha que fala o seguinte, acompanha comigo, por favor. Para eu poder garantir que 3 lados forma triângulo, um dos lados tem que ser menor do que a soma dos 2. Tá? Então vamos fazer um exemplo prático para você me entender aqui agora, ok? Se liga, ó, vamos comigo. É possível construir um triângulo cujos lados meçam 8 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros? Ninguém vai pegar uma régua, né, gente, e aí sair medindo. A gente consegue aí pela álgebra mostrar isso aí, pela aritmética, na verdade, mostrar isso aí. Vamos lá, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ver a condição. Eu vou ter que pegar um lado e vou ter que ver se ele é menor do que a soma dos outros 2. Eu peguei aqui o lado 8, por exemplo. Perceba que se eu pegar 8, ele teria que ser menor do que a soma dos outros 2, que é 3 mais 4. Ou seja, 8 é menor do que 7, que é 3 mais 4? Falso. Então aí você já vai verificar que isso aí não forma triângulo. Mas, Magão, se eu pegar o lado 3, por exemplo, ele vai ser menor do que 8 mais 4, que fica 3 menor do que 12. Verdadeiro, verdade. Concordo. E, Magão, se eu pegar o 4, por exemplo, vai ficar 4 é menor do que 8 mais 3. Então, 4 é menor do que 11. Também dá verdadeiro. Mas não vai formar triângulo? Não. Porque para poder formar triângulo, tá, gente? Eu tenho aí que, nesse caso, obedecer às 3 condições. Olha a imagem ali na tela, por favor. Veja que eu não consigo fechar o triângulo ali, ó. Tá? Eu vou ter um lado ali pequeno que eu não vou conseguir fechar o triângulo ali. Ok? Mais um exemplo. Será que um triângulo, gente, que nesse caso os lados, né, meçam 8, 10 e 5, será que forma triângulo? Qual é a ideia que eu falei há pouco tempo? Pega um lado e faz o quê? E tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Vamos lá. 8 é menor do que 10 mais 5, que dá 15? É. 8 é menor do que 15. Então, o primeiro é verdadeiro. Segundo, 10 é menor do que 8 mais 5? É, porque 10 é menor do que 13. Verdadeiro. E 5, que é o último lado ali, né, pela sequência, é menor do que 8 mais 10? É, 5 é menor do que 8 mais 10, que dá 18. Então, é verdadeiro. Logo, eu vou ter ali, gente, ó, os lados 5, 8 e 10 formam um triângulo bonitinho ali ao lado, a imagem da gente. Tá ok? Então, essa regrinha aí é um pouco, digamos assim, não é difícil, mas é um pouco chatinha, porque vai ter que fazer lado a lado.
Magão, isso caiu no Enem alguma vez? Sim. Vamos fazer a questão caiu sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então fica na tela aí, pega aí a sua pipoca e acompanha comigo agora a minha aula. Show? Vamos lá, vem comigo, ó. Aqui é a parte da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Todo mundo comenta que é 180 graus. Eu acho que isso aí não é muito não normal do aluno não saber. O aluno ele sabe disso aí constantemente. Normalmente o aluno não sabe por que isso acontece, né? Então vamos ver aqui, vamos lá. Então um triângulo ali. E eu passei essa reta paralela ao lado AB. Show? Paralela ao lado AB. Aí você viu comigo a minha aula anterior sobre paralelas cortadas por transversais. É por isso que é importante você que está em casa agora, tá? Pegar essa aula, se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhadinha, porque eu vou usar coisas da aula anterior. Tá bom? Legal? Então, continuando, ó. Perceba o seguinte, que o A, ele é alterno interno ao D. Tá bom? Por ser aí duas paralelas cortadas por uma transversal. E perceba que B é alterno interno a E. E que o ângulo DCE, aí na sua tela, ele vai formar um ângulo, nesse caso, raso. Um ângulo raso é aquele que é 180 graus. Então, eu vou ter, ó, nesse caso, no lugar de D, eu posso botar A, e no lugar de E, eu posso colocar B. Então, A mais B mais C forma um ângulo de 180 graus. Se eu for mais a rigor matemático, eu posso falar, ó, mede A, que é a medida do ângulo A, mede B e mede C, igual a 180 graus. Então, a partir de hoje, qualquer triângulo, tá? Qualquer que seja, na verdade, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Vamos lá, pai, tamo junto. Continuando, vamos dar um exemplo aqui? Vamos lá. De cabeça dá para fazer essa questão, né? Qual é o ângulo X? Alguém em casa vai falar, Magão, se cair assim é bom demais, Júnior. É verdade, se caísse assim seria bom, né? Mas para poder entender algo mais complicado, tem que entender isso aqui. Então vamos lá. Tem que dar 180. Então 60 com 70 dá quanto? 130. Quanto falta para 180? 50. Se você quiser pausadamente, falando devagar, eu tenho isso aqui, ó. X mais 70 mais 60 dá quanto? 180. Passo ali 70 com 60 vai ser 130. Passo subtraindo 130. Acompanha comigo, por favor. 180 menos 130 dá igual a 50 graus. Então aquele ângulo ali, já que é um triângulo, tem que ser 50 graus. Show, papai! Vamos lá. Tamo junto. Classificação. Triângulo. Também caiu uma questão de classificação de triângulo no Enem. Né? Então, são coisas que... Foi uma questão fácil, mas nós não podemos perder questões fáceis no Enem. Tá? Legal? Classificação. A classificação, o triângulo, nós vamos dividir ele em dois. Em lados e em ângulos. Em relação à classificação, primeiro vamos falar em relação a seus lados. O triângulo, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno. Atenção nesse triângulo equilátero. O balacobaco vai assim ficar legal quando a gente falar sobre esse triângulo equilátero. Porque ele vai aparecer várias vezes aí na geometria. Tá? Ele vai ter área específica, ele vai aparecer na parte de prismas, prisma regular. Atenção nele, gente. Tá? Então, triângulo equilátero, ele simplesmente vai ser todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Nós falamos na matemática que ele é equiângulo e equilado, lados iguais e ângulos iguais. Opa! Se é 180 graus a soma de todos os ângulos e são todos iguais, logo, um ângulo do triângulo equilátero mede quanto, gente? 60 graus, perfeito. Mede 60 graus, tá? O triângulo isósceles, ele vai ter dois lados iguais, tá? E, consequentemente, dois ângulos iguais, tá? E o triângulo escaleno, eu vou ter três lados diferentes, consequentemente, três ângulos diferentes. Tá? Ah, Magão, entendi, show de bola, verdade, entendi, sim. Agora, se for em relação aos ângulos, ele pode ser triângulo acutângulo, obtusângulo ou triângulo retângulo, tá? Atenção nesses triângulos, porque a gente vai trabalhar daqui a pouquinho razões trigonométricas, leis cossenos, e vamos sim também falar sobre eles, tá bom? Legal? Acompanha comigo, ó.
triângulo acutângulo possui todos os ângulos agudos. Tá? Ângulo agudo é aquele de 0 a 90 graus. Show, babai, papai, vamos lá. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? E triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso. Obtuso é aquele ângulo entre 90 e 180, nesse intervalo aí que a gente vai falar. Tá ali, ó. Legal? Belezinha? Então, tem aí, ó, triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tá? Magão, o triângulo ele pode ser isósceles ao mesmo tempo acutângulo? Pode. Né? Isso aí ele pode ser até retângulo e isósceles, né? Quando aquele ângulo for 45 graus. Vamos ver isso mais em questões. Tá? Ele pode ser as duas coisas assim. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Isso aqui é uma relação do teorema do ângulo externo. O que é o teorema do ângulo externo? Né? Eu vou ter aqui um triângulo, eu vou ter esses ângulos externos. Acompanha comigo para você me entender. Bem legal. Olha ali o ângulo Azinho, que é o A minúsculo, o ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. De novo, o ângulo Azinho, o ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. Esses ângulos todos estão externos do triângulo, tá? Esses ângulos aí a gente pode calculá-lo bem rápido, se a gente souber os outros dois. Como é que é a ideia? Concordem comigo uma coisa? O ângulo Azão com o ângulo Azinho tem que ser 180 graus, que é um ângulo raso. Todo mundo consegue ver isso ali, ó? Meia lua, né? Tá? O ângulo Bzinho com o ângulo Bzão, né? Também é 180. O ângulo Czinho com o ângulo Czão também é 180. Estou falando em português, gente? Legal. E se eu pegar o ângulo A mais B mais C, né? O Azão mais Bzão mais Czão, ele também mede 180 por quê? Perfeito. É ângulo interno de um triângulo. São ângulos internos de um triângulo, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aquela lá em cima, que eu chamei de 1, que é Azão mais Azinho, que é igual a 180, e vou isolar ali Azão. Aí fica 180 menos Azinho. Vou substituir esse cara naquela segunda equação. Então, no lugar de Azão, eu coloco quem? Ali, 180 menos Azinho. Tá? 180 ali, ó, passa subtraindo, e o ângulo Azinho passa ali, ó, somando, que está subtraindo. Aí vai chegar aqui, ó. O ângulo Azinho vai ser igual ao ângulo Bzão mais o ângulo Czão. Agão, tu tá falando o quê? O que eu estou falando é que aquele ângulo lá, o Azinho, ele vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não encostados a ele. Então, Azinho lá vai ser Bzão mais Czão ali, ó. Tá? Assim também, se eu tiver aqui nos outros casos, que está ali, ó, o ângulo Bzinho, aqui, vamos voltar um pouquinho a imagem, ó, o ângulo Bzinho, quem não está encostado a Bzinho? É o Azão e Czão, então é a soma de Azão com Czão. Tá? E para finalizar, o ângulo Czinho, quem não está encostado ao ângulo Czinho? Azão, ó e Bzão. Legal? Show? Então, isso aí é o teorema do ângulo externo. Mas eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Vamos ter um exemplo numérico? Tá? Exemplo numérico. Olha para esse triângulo. Quem é o ângulo externo? O ângulo E, perfeito. Quem é o ângulo interno? O ângulo B, perfeito. Tá? O ângulo externo, ele é a soma dos outros dois que não estão encostados a ele. Tá? Desiste não, olha para cá. Quem não está encostado ao ângulo E? 70 e 60. Então, meu filho, o E é 70 mais 60, morreu Maria pré-A. 60 com 70, 130. Então, o ângulo E vai ser 130 graus. Ô, Magão, por que não falou isso antes? Não, eu tenho que mostrar a matemática da coisa, né? Mostrar um pouco a explicação do porquê isso faz sentido. Tá bom? Ok? Beleza? Vem comigo, vamos lá. Ó, galerinha, eu queria muito mostrar aqui essa demonstração, mas ia demorar um pouco mais. Mas isso aqui eu preciso que vocês saibam, tá? Beleza? Para minhas aulas futuras sobre geometria. Que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? A altura e a área. A gente consegue provar isso aqui por trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas. E também por Pitágoras. Tá? Então, você que ficou aí querendo entender por que essas fórmulas, não perca minhas próximas aulas, que eu vou comentar o porquê isso acontece. Tá? Mas triângulo equilátero, você tem que saber que tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, a altura é L raiz de 3 sobre 2
e a área é ela ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Valeu, show! Questão do Enem, que eu falei para vocês, questão boa, questão fácil, tá? Que envolve aí o que eu acabei de comentar, que é a definição, que é na classificação dos triângulos. Vamos ler? Vamos lá? Foi 2018. Vamos lá? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Galerinha, 170 graus é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Muito bem, é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90, menor do que 180, tá? Então a gente já pode falar aí que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso, tá? Legal? Eu não sei nem o que ele perguntou ainda, mas eu estou lendo a questão, já estou pensando na possibilidade do que ele pode perguntar. Tudo bem, vamos lá. O tipo do triângulo converte nos pontos ABC no momento em que o remador está na posição é retângulo escaleno. Ele vai falando um pouco sobre os triângulos. Vamos entender? Vamos lá? Baseado no que eu falei, ele é obtusângulo. Então a gente já fica entre letra D e letra E. Obtusângulo escaleno, obtusângulo isósceles. O que seria um obtusângulo escaleno? Um triângulo que possui um ângulo obtuso e tem todos os lados diferentes. Tá? E o que é um obtusângulo isósceles, Magão? Um triângulo que tem um ângulo obtuso e tem 2 lados iguais. Você vê ali que o remo, né? Lá, eles têm o mesmo tamanho, né? Logo, seria isósceles. Tá? Seria a letra E, aí eu acho que você já chegou a essa conclusão, creio eu. Mas se não, acompanha comigo, por favor, gente. Aqui, ó. Eu pegar essa imagem. Então, eu sei o seguinte, esses remos aqui, eu fiz aqui esse triângulo ABC, tá? Eu liguei esse lado aí. Aí eu tenho o seguinte, ó. Tá? Esses caras são iguais porque os remos têm o mesmo tamanho. A questão falou isso para mim. Tudo bem, Magão. Aquele ângulo ali é um ângulo obtuso. Show, então, um triângulo obtusângulo. Eu fiz isso aqui, ó. AB é igual a C, tá? Então, triângulo isósceles. E o ângulo BAC está entre 90 e 180. Logo, é um obtusângulo isósceles. Show? Beleza? Tranquilo. Questão tranquila, né? A prova do Enem. Tá vendo como matemática não é tão difícil assim? Espero que você esteja achando também fácil, tá? Comigo, vamos lá? Vem comigo, vamos lá? Essa aqui, ela é mais legal porque tem aquela definição que eu comentei há pouco tempo, né? Que tem que ver lado a lado, ver qual é a condição de existência do triângulo. Enem 2014, vamos lá. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Você que está na prova do Enem, você iria grifar essa informação. Eu tenho um lado exatamente com 6 palitos. Ok? A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é... Ih, Magão, como é que eu vou fazer? Primeiro a dica que ele comentou ali. Eu tenho que construir um triângulo que tenha pelo menos um lado igual a 6 palitos, tá? Ali é a minha unidade de medida que a questão deu. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um primeiro, segundo, terceiro lado. Aquele lá tem 6 palitos, tá? Tudo bem? Então, você vai pensar comigo uma coisa. Se são 17 palitos e eu já usei 6, faltam quantos palitos para poder direcionar para os outros 2 lados? Muito bem, galera. 11. 17 menos 6 é 11. Legal? Então, eu tenho que fazer com que aquela condição seja válida. Qual é a condição? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Falei há pouco tempo para vocês sobre isso. Então, um dos lados que você vai verificar que isso acontece é lado 3 e lado 8. Ó. Tá? Que se eu pegar cada lado ali, ele vai obedecer essa condição, Magão. Aqui, ó.
Por exemplo, o 6 ele é menor do que 3 mais 8, que dá 11. Tá? 3 é menor do que 6 mais 8, que dá 14. 8 é menor do que 6 mais 3, que dá 9. Beleza? Então, ele obedece as condições que eu falei anteriormente. Qual é a condição? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Legal, show, vamos lá. Isso é uma possibilidade de triângulo. Formei um triângulo, mas só dá esse triângulo. Aí, depois que você fez um, fica fácil. Porque eu faço, o outro tem que ser 6, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou ali colocar um de um lado e tirar um do outro. Beleza? Show? Então eu vou ter, ó, 6, 4 e 7. Você vai verificar que também a condição vai ser satisfeita. O outro cara, 6, aí ó, coloco um aqui, ó, outro ali, 6, né? Legal? 6, 5 e 6, Magão. Aí vem, então eu tenho aí 3 configurações, eu tenho ali a ideia, né? 3 configurações. Magão, porque não pode ser 6, 6 e 6, porque são 17 palitos, tá? 6 mais 6 mais 6 é 18. Legal? Show? Magão, e por que não pode ser? Uma coisa que eu não entendi, por que não pode ser, por exemplo, 6, 2 e 9? Porque, meu filho, se você pegar 9, vai... Atenção, qual a regra? Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, 9 é menor do que 6 mais 2, que dá 8. 9 é maior que 8, não menor. Logo, a condição não é satisfeita. Então, isso aqui não serve. Logo, será o quê? Letra A de amor. Todo amor, I love you. Vamos embora, papai. É nóis. Vamos falar um pouco sobre Serviana. Vamos entrar na parte um pouco chata do aspecto propriedade, né? Assim, é um pouco maçante de triângulos, tá? Peço que você não desista, porque tudo que eu comentar eu vou mostrar com ilustração, para ficar mais fácil para você, tá? As questões que caiu sobre isso na prova, tá? Foram questões que a maioria das pessoas erraram, porque isso aí não é um assunto que todo mundo gosta de estudar. Mas você que está em casa vai conseguir e vai sim acertar essa questão, se caso cair nesse Enem, que vai ter próximo ano. Show? Vamos comigo. O que é serviana? Serviana é o segmento de reta que liga o vértice do triângulo a um ponto do lado oposto. Tá? Então, serviana ele pode ser mediana, ele pode ser bissetriz, ele pode ser altura. Então, sai do vértice ali e vai lá e parte no lado oposto. Aqui, ó. São servianas. Eu tenho um triângulo ali. Como eu falei, eu vou sempre dar para você em ilustração. Aí eu tenho, olha só. A, saindo do vértice A com 90 graus, todo segmento que sai de um vértice e corta o lado oposto em 90 graus é chamado de altura. Beleza, show de bola. Tá? A sua parede da sua casa, né, tem que ser 90 graus. E aí ela também podemos pensar em altura nela. Show? Aí eu tenho, esse camarada H seria a altura. Se eu falar assim em relação a BM, você vê que eu tracei aqueles tracinhos ali. O que é isso? Quer falar que os lados são iguais. Então, BM cortou aí o lado ao meio. Serviana que corta o lado ao meio chama-se mediana. Show? Beleza? Então, mediana. E ali eu vou traçar o ângulo, tracei aquele segmento, tá? Que eu chamei de CN, e eu estou dividindo o ângulo ao meio. Dividindo o ângulo ao meio, eu vou chamar de bissetriz. Eita, Magão, enrolou foi tudo. Vamos entender. Segmento que sai do vértice e parte o lado ao meio, mediano. Segmento que sai do vértice e corta o ângulo ao meio, bissetriz. E segmento que sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto, altura. Está ali, ó, para você nunca mais esquecer. Altura, mediana e bissetriz. Legal? Show? Vamos continuar. Aí o que acontece? As medianas, é o que eu acabei de comentar para você, ele vai sempre partir ao meio. Cuidado com a mediana, porque dos três, na verdade, das servianas, a Enem, ele gosta muito de trabalhar aí com a parte das propriedades das medianas. Tá? Inclusive, caiu uma questão sobre essas propriedades, que foi uma questão muito, muito capciosa e muita gente errou. Não achei uma questão fácil. Né? Vamos fazer ela aqui daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. ABC, aí eu traço mediana aqui, tá? Ó, cortou lado ao meio. Show? Beleza? Isso é uma mediana. Segmento ali, ó,
sempre vai cortar o lado ao meio, tá? Aí o que acontece? Se eu traçar aqui as medianas, mediana do vértice B, mediana do vértice A e mediana do vértice C. Vocês estão vendo que essas medianas que eu fiz de propósito com cores diferentes, né? Elas se tocam em um ponto? Esse ponto que elas se tocam chama-se baricentro. Baricentro, tá? É o ponto de encontro das medianas. Esse cara é chamado baricentro, ponto G, papai. Nós? Legal? Então, chama-se baricentro, galerinha. Aí vem, por que a palavra baricentro? Porque ele é o ponto, né? Ele é o ponto de encontro aí de equilíbrio. Ele é o ponto de gravidade do triângulo. Vou falar isso daqui a pouco. Tá bom? Legal? Isso aqui é muito comum para concurso militar, né? O Enem nunca cobrou esse tipo de coisa, mas eu estou falando porque pode ser cobrado sim. O que acontece? Essas são as medianas, é bem fácil, não se preocupem, né? Você está vendo aqui o segmento AM, e ali eu chamei de G, que é o ponto ali, nesse caso, é o meu baricentro. O segmento AG, de A para G, ele vai ter que ser o dobro de G para M. Todo mundo está vendo que AG, né, o segmento ali AG, o que é um segmento de reta, eu falei isso aula passada. Repito, você que não viu minha aula anterior, assiste por gentileza, que você vai entender melhor essa aula. Então, de A para G, ele é o dobro de G para M. De C para G, ele é o dobro de G para P. Tá? Sempre vai ser do vértice para o lado, o sentido, tá? De B para G é o dobro de G para N. Então, aí acontece, ó. O baricentro de um triângulo divide cada mediana na razão 2 para 1, no sentido de vértice para o lado. Ok? Então, aí que eu estou comentando com vocês, ó. Vamos dar valores para você me entender? Eu acho melhor. Se AG fosse 4, GM teria que ser 2. Porque AG é o dobro de GM. Logo, GM é metade de AG. Tá? Se AG fosse 10, GM seria 5. Legal? Entendeu melhor agora? Vamos lá. Uma curiosidade que eu falei há pouco tempo, né? Isso aqui seria o ponto de encontro, na verdade seria ali o ponto de equilíbrio do triângulo. Se eu montar ali um triângulo com a cartolina, e se eu conseguir traçar ali o meu baricentro, exatamente naquele ponto seria onde ele se ficaria exatamente em equilíbrio. Tá? Legal? Vamos lá. As definições as propriedades das medianas, tá? É o seguinte, uma mediana no triângulo equilátero, ela vai fazer o papel das 3 coisas. É o que, Magão? Vamos entender melhor, olha a imagem que eu acho melhor você me acompanhar aqui, ó. Olha aí esse triângulo, tá? Equilátero. Como eu falei para vocês, 3 lados iguais, 3 ângulos também são iguais. Então, vou ter o que aqui, ó? Eu tenho altura, tá? Então, nesse caso ali, além da altura, ali seria uma mediana. Então, tracei mediana, divido o lado ao meio. Ó. Então, se eu dividir o lado ao meio, isso é uma mediana, segmento é uma mediana. Só que esse cara também é altura, ó, 90 graus. Ó. E esse cara também vai ser quem? Bissetriz, vai ficar 30 e 30. Então, nesse caso, a mediana ou as medianas no triângulo equilátero, ela vai ser, sim, bissetriz e sim, vai ser altura também. Então, ela vai dividir o lado ao meio, vai dividir o ângulo ao meio, tá? E vai dividir, nesse caso aí, vai ser uma altura, vai ser perpendicular ao lado oposto. Tudo bem? Gente, esse triângulo aí é um dos triângulos que a gente sempre está caindo em prova, então é importante pra caramba você tomar cuidado com o triângulo equilátero, tá? Que é bem tranquilo, como vocês estão percebendo, mas tem que treinar em casa, tá? Vamos falar um pouco sobre o triângulo isósceles. Magão, quer dizer que toda vez que eu passar a mediana vai acontecer isso? Não. Só no triângulo equilátero e também no isósceles, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, traçar a mediana, tá? Ali falando, um triângulo isósceles que tem 2 lados iguais, a mediana traçada sobre o lado diferente, então vou pegar lá o vértice lá e vou traçar a mediana em relação ao lado diferente, que é ali de baixo, ó. Se eu traçar esse aqui, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no triângulo equilátero. Essa mediana específica vai ser o quê? Tá? Nesse caso, além de ser mediana, vai ser a altura e vai ser também bissetriz. Ok? Aí vem. Isso aqui também é bem legal. Se eu tenho ali um triângulo, tá? Eu traço minha mediana, eu divido esse triângulo, tá? Em áreas iguais. Então, ó. Aqui nesse caso, ó, em qualquer triângulo, qualquer de suas medianas divide esse triângulo em 2 triângulos com áreas iguais. Tá? E a quarta, que foi o que caiu no Enem, né? Atenção nessa aqui.
Que ele fala assim, ó, num triângulo retângulo, tem um triângulo retângulo, o triângulo que eu quis mostrar para vocês é o ABC, é o triângulo retângulo, tá? Sendo BC ali a minha quem? A minha hipotenusa. Então, eu vou ter a seguinte situação, gente. A mediana que parte do ângulo reto divide a hipotenusa em dois segmentos com a mesma dimensão da mediana. Então, o que vai acontecer? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui pelo fato de ser mediana. E, consequentemente, também vai ter o mesmo valor a minha mediana, tá? Então, de novo, vamos dar valores. Se a minha hipotenusa valesse 10, a minha mediana AM dividiu ao meio. Então, por favor, divida 10 por 2, meu filho. Ó, 5. Então, seria 5 e 5. Aquele segmento da mediana, AM, também seria 5. Tá? Isso que está dizendo aqui, essa propriedade. Show? Eu não estou demonstrando essas coisas, porque aqui a ideia é aplicar e mostrar a aplicação. Tá bom? Legal? Algumas coisas eu vou demonstrar, como vocês viram há pouco tempo, que eu acho importante para a resolução de questões. Tá bom? Bissetrizes internas. O que são bissetrizes internas? Que falamos há pouco tempo. É aquele segmento que vai cortar o ângulo ao meio. Então, ó, tem um triângulo, cortei o ângulo ao meio, ó, chama-se bissetriz, tá? Obviamente, se eu tenho 3 ângulos, eu vou ter ali, nesse caso, 3, tá, bissetrizes. Então, se eu traço aí, nesse caso ali, ó, as 3 bissetrizes, vocês vão perceber que elas também vão se encontrar em um ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Por que a palavra incentro? Porque ele, nesse caso, tá, é o centro da circunferência inscrita. Tá aqui, ó, fiz aqui, ó. Tracei aqui, nesse momento, ó, as minhas bissetrizes. Aquele ponto ali, ó, traçamos uma circunferência. Aquele cara ali é o centro da minha circunferência inscrita. Tá ok? Bacana? Show? E você vai perceber que o incentro, ele é equidistante, né, dos lados. Tá bom? O incentro ele é equidistante dos lados. Por quê? Porque eu tenho a distância de raio ali. Eu tenho uma circunferência, tem um raiozinho ali a distância. Tá? Beleza? Circunferência inscrita. Inscrita, circunferência dentro do triângulo. Tá? Continuando, gente. Altura e ortocentro. A altura, como eu falei para vocês, ela é um segmento, não se perca não, calma, não desista, dá para cá. Eu sei que é muita coisa que eu estou falando, muita, assim, casos particulares, né, muitas coisas. Mas olha para cá que vai dar certo, já vou fazer questões, aí vai dar uma clareada, confia em mim, vamos lá. De novo, voltando. Altura, segmento que sai do vértice e é perpendicular, né, ao lado oposto, tá aí. Então, com certeza, gente, se eu tenho 3 vértices, eu vou ter ali 3 alturas. Aí, no triângulo acutângulo, tá? Esse cara, quando eu traço as 3 alturas, na verdade, não no triângulo acutângulo. Qualquer triângulo, quando traça as 3 alturas, é chamado de ortocentro. Tá? Então, vamos lá. Baricentro é da mediana, incentro da bissetriz e ortocentro das alturas. Eu vou dar um acento no final para gravar esses nomes, não se preocupa não. Eu vou ter aqui, ó, um triângulo acutângulo. Se eu traçar essas 3 alturas, ali, nesse caso, o meu ortocentro vai estar dentro do triângulo. Se eu traçar as 3 alturas no triângulo retângulo, o ortocentro vai estar exatamente aonde, Magão? Ó, dentro do triângulo, vai ser no vértice lá, no vértice A. E no triângulo obtusângulo, o ortocentro está naquele H, lá fora, ó. Vai estar fora do triângulo. Meu conselho é que você chegue em casa, né, pegue a folha e trace as alturas do triângulo acutângulo, do triângulo retângulo e do triângulo obtusângulo. Você vai perceber que o ortocentro vai estar dentro, seria esse ponto H. Aqui vai estar exatamente lá, ó, no vértice A, tá bom? Legal? Show? E ali vai estar fora do meu triângulo, no obtusângulo. Continuando, gente. Mediatriz, galerinha, é o quê? Mediatriz aí, nós sabemos que vai ser uma reta que vai passar cortando o lado ao meio, perpendicular. E atenção que a mediatriz, ela não passa no vértice. Pode passar, mas não é obrigação passar no vértice, tá? Show, legal, bacana. Ó, não é obrigatório passar pelo vértice, tá? Então, se eu traçar as 3 mediatrizes ali de um triângulo, eu vou ter, nesse caso aí, o circuncentro, tá? Por que o circuncentro? Porque ele é o centro da circunferência circunscrita. Tá ali, ó. Bacana? A mediatriz, tá? O posicionamento dela no triângulo acutângulo, ela é interno, se você perceber aí. No triângulo, né?
Retângulo, ela é exatamente no ponto médio da minha hipotenusa e no triângulo ali, obtusângulo, ele é externo. Para você gravar, lembra, bico, bico. A palavra bico vai lembrar baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? E aí as minhas, né? Lembra a palavra bico, você vai lembrar a sequência. M, B, M, A. De novo, M, B, M, A. O que seria isso? Mediana, bissetriz, mediatriz, altura. Ou seja, baricentro, tá? É o ponto de encontro das medianas. Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Ortocentro, ponto de encontro das alturas. Show, beleza, tudo bem. Como nós temos pouco tempo, tá, aqui, eu vou deixar para fazer essas questões na minha próxima aula, tá bom? Então, com isso, eu quero que você não perca a minha próxima aula aqui, tá? Eu vou passar essa questão aqui, ó, vou deixar que a gente veja na próxima aula essa aqui também, tá bom? Então, ó, para poder finalizar essa minha aula, eu falo para você o seguinte: não desista, sorria, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Então, ó, não desista, gente. Eu vou treinar essa aula que eu falei agora na minha próxima aula. Então, assiste, vê, dá uma olhadinha com carinho e é um cheiro para você. Qualquer coisa, só fala na minha rede social, fala comigo, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.